capítulo 31, verso 29. Deuteronômio, capítulo 21, verso 29. Somente o versículo 29 do livro Deuteronômio, capítulo 31, versículo 29. Assim diz o texto, versículo 29, do capítulo 31 de Deuteronômio. Porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente e vos desviarei do caminho que vos tenho ordenado. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, porque farei mal perante ao Senhor, provocando a ira com as obras das vossas mãos. Nosso objetivo dessa noite, meus irmãos queridos, é abordar o panorama do próximo livro que nós vamos estudar, que é o livro de Levítico. E o meu desejo é que você possa, nessa noite, ter expectativas desse livro. O que aguardamos desse futuro livro que será exposto? Vamos parar um pouquinho, Senhor, nesse instante. Vamos pedir, Pai, ilumina o teu servo, traz ao meu pensamento aquilo que Moisés quis colocar e aplique em nossos corações. Deus, nós estamos mais uma vez, Deus, diante da tua palavra, mais uma oportunidade de visitar, Senhor Deus, mais um livro do Pentateuco. Mais uma vez, Senhor, nos leva aos idos de 2020, 2021 e início de 2022, quando estudamos o Deuteronômio. Ó Deus, enche o nosso coração, a nossa mente, daquilo que o Senhor queria prescrever para a tua igreja. E, ó Deus, humildemente pedimos a Ti que o Senhor possa nos iluminar, mostrar detalhes que sirva de exortação, de edificação, de crescimento em torno da tua palavra. Deus, traz ao nosso pensamento aquilo que Moisés, tomado pelo teu Santo Espírito, escreveu. E que nós possamos, ó Deus, ter um desejo enorme de aplicar, Senhor Deus, esses vários e múltiplos ensinamentos que veremos durante esse período. Conceda, Senhor Deus, a todos os irmãos saúde. Conceda, Senhor Deus, a todos nós templidez para entender a tua palavra. E principalmente, Senhor Deus, conceda a todos nós, ó Pai, o renovar interior através da tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, prestes estamos de recomeçar a exposição de Levítico. Mas provavelmente você esteja perguntando, por que o Senhor está em Deuteronômio? Porque ao finalizar a exposição desse contexto, ao finalizar a exposição desse texto que nós coparticipamos, no dia 14/11/2021, você já estava nessa igreja, nessa data? Foi um domingo de novembro de 2021. Nós abordamos de forma explícita a exposição desse texto. E nós compartilhamos durante aquela semana o sermão, caso o irmão queira recordar, ele está aí nos arquivos do nosso canal e você pode lembrar. Nós compartilhávamos nessa noite o desejo agudo do servo Moisés em relação àquele povo que havia recebido não só o 5º livro, mas também havia recebido os outros livros inspirados por Deus. E ele expõe algo do fundo do seu coração, com uma veemência correta, como um pastor que está próximo da morte, ou está próximo da sua jubilação. Ele diz: olha, eu sei e eu tenho certeza que tudo que vocês viveram,
vocês experimentaram, tudo que vocês receberam da lei, dos escritos, vocês não cumprirão, não obedecerão. Por certo, vocês vão proceder corruptamente, vão se esquecer dos ensinamentos que eu apresentei e vão atacar, irritar, provocar a ira de Deus com suas próprias mãos. Eu quero que vocês congelem o tempo e volte agora para o livro de Levíticos. E nós vamos ver um pouco mais desse livro, vamos estudar esse livro e vamos voltar à tenda. Iremos voltar ao discurso de Deus com Moisés. Você vai ouvir muitas vezes a expressão: e Deus chamou Moisés. E Deus chamou Moisés. E Deus te chamou para ouvir a palavra do Senhor. Amados, quando nós pensamos no que é a Igreja Presbiteriana do Brasil como razão da nossa fé, entendemos que nós temos doutrinas que são solidificadas nas Escrituras Sagradas. E essas doutrinas, elas precisam ser baseadas no livro santo, em toda a Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, no cânon fechado. Ou seja, para que possamos compreender de Gênesis a Apocalipse, nós precisamos, a nossa igreja, ela precisa aceitar o sistema doutrinário como sendo não isolados, mas unidos, que transmitem uma mensagem de edificação para o corpo de Cristo. O que o livro de Levítico vai nos ensinar? Eu quero nessa noite começar com um texto de Deuteronômio, porque aqui Moisés, ele já está prestes a ser sucedido, prestes a combater o bom combate, terminar ali a sua função como servo de Deus, mas ele revela algo para todos, não só para aquele povo, mas para o Israel espiritual. Logo, Levítico é um livro que traz muitas informações para a igreja do século 21. Portanto, irmãos, quando você tem contato, e é isso que nós vamos ver, quando nós temos contato com o livro da aliança, o livro das leis, por meio de uma aliança que Deus subestabelece, um relacionamento entre as nações, as recordações e renovações dessas alianças estão no meio de um interrelacionamento. E é isso que a gente precisa colocar no nosso coração, porque quem quer relacionar-se com Deus, nós que queremos aprender mais de Deus, queremos relacionar-se com Deus, nós precisamos ouvi-lo. E como é que nós ouvimos Deus? Nós ouvimos Deus através dos livros, da sua palavra, da revelação especial. Infelizmente, irmãos, muitas igrejas e muitas pessoas têm relegado o Velho Testamento, dizendo que o Velho Testamento é a antiga aliança, não tem mais efeito no novo pacto, na nova aliança. Muitas igrejas colocam o livro de Levítico, não só o livro de Levítico, mas muitos livros do Antigo Testamento, em uma posição secundária. Mas para que você possa entender o Novo Testamento, você precisa entender o Velho Testamento. Para que você possa entender o Velho Testamento, você precisa entender o Novo Testamento. De fato, o que esse livro vai nos apresentar? Quais são as nossas expectativas? Embora seja considerado esse livro um clássico daqueles que são chamados pelos judeus ortodoxos, das 247 leis, entre 613 da Mishná, não baseado em Levítico, os cristãos basicamente do passado são relegados
na era presente, achando que esse livro é meramente cultural para um povo que não era nem nação, para um grupo de pessoas que estavam numa tenda, aos pés do monte Sinai, um grupo que recebe de Deus todas as orientações. Como podemos viver na presença de um Deus santo? Responderemos essa pergunta. Como a igreja do século XXI pode alçar, pensar, supor que adora a Deus, mas não consegue viver na presença de um Deus santo? Como nós, como servos do Senhor, vivemos na presença de um Deus santo? Levítico vai responder para todos nós como nós devemos viver na presença de um Deus santo. Viver na presença desse Deus que reflete santidade. Qual pode e deve ser? E como será a ira de Deus em relação ao mundo omisso, ao mundo distante, e principalmente uma igreja que acha que adora a Deus, serve Deus, mas não sabe estar na presença de Deus. Deixa eu conversar com você nessa noite. Você veio nessa noite para adorar a Deus. E Deus está presente. Deus se faz presente. Como é que eu adoro a Deus? Como é que eu busco a presença de Deus? Em Levítico nós vamos ver, amado irmão, caro leitor, quadros contínuos daqueles escravos hebreus libertos do Egito, que se transformaram em um reino de sacerdotes, uma salvação que começará com promessas aos seus antepassados em Canaã, e certamente essa libertação vai requerer que eles recebam das mãos do Criador as leis e esclarecimentos adicional por meio das aplicações universais para um mundo e para um tempo em constante mutação e evolução. Você para pensar que esse povo que estava numa tenda, que adorava o Senhor numa tenda, que buscava o Senhor numa tenda, vai chegar no grande templo de Salomão. Vão erigir o templo de Salomão. Vão chegar depois da destruição do templo de Salomão. Vão ser pulverizados, perseguidos, serão aqueles do meio do caminho, serão vistos como seio. Levantarão contra esse povo, mas os remanescentes fiéis ficarão firmes na presença do Deus, e a prova é que chegou até essa cidade, ao Brasil, remanescentes que pregaram a palavra de Deus. É por causa desses que nós estamos aqui. Deus foi com a sua igreja, Deus é com a sua igreja, e Deus será com a sua igreja. Como relacionar-se com esse Deus? Mas você deve estar pensando, pastor, mas o seu texto é hoje. Você não vai pegar esse texto? Observe o versículo 29. O meu tema nessa noite, à luz do versículo 29, procedereis corruptamente. Porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente. Uma coisa aqui que o pastor sente no coração, uma alegria que o pastor sente no coração, a maior alegria que o pastor Moisés poderia sentir no seu coração, era o proceder corretamente daqueles que estavam ali. É por isso que nós estamos nesse treinamento espiritual. Lembrando aos irmãos do discipulado que sabem quais são os objetivos da igreja. Vocês sabem. O povo do discipulado sabe. A terceira turma já sabe. A primeira sabe. A segunda, que vai ser diplomada esse ano, sabe. E a terceira já sabe, porque nós já passamos por esse conteúdo. Qual o objetivo de estarmos juntos? Primeiro, aprender a adorar a Deus. Aprender a estar na presença de Deus. Aprender a render-se ao Senhor. Aprender a se dizer que tu és santo, santo, santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Eu preciso estar na presença de Deus
lembrando da santidade de Deus, que Ele é santo e que eu sou imundo, pecador. Um pecador justificado, claro, diante de Deus, mas um pecador. Ele é santo e eu sou pecador. Esse é o primeiro propósito. O segundo propósito da igreja, do culto, de estarmos juntos, é aprendermos, irmãos, a testemunhar quem é o Senhor. Aprendermos a testemunhar quem é o Senhor Jesus Cristo. Você vem na igreja não para ouvir quem é o pastor, ou como ter prosperidade, ou como curar a sua enfermidade, ou como ser próspero. Você vem na casa do Senhor para você aprender a dizer quem é Jesus, a testemunhar de Jesus, a testemunhar daquilo que você era, que você é e que você será. Nós já aprendemos isso. E o terceiro aspecto que nós estamos aqui hoje é para treinar. Treinar a nossa fé, treinar o nosso conhecimento, treinar a nossa defesa. É um treinamento. A cada culto nós vamos treinando, a cada culto nós vamos nos amadurecendo, a cada culto algo novo. Temos que afiar as nossas armas, temos que limpar, temos que engatilhar, temos que lembrar das armas apresentadas em Efésios. São essas armas que a gente tem: capacete, a coraça, o escudo, a fé, o evangelho e tal. Leia Efésios. Você vai entender que essas armas, elas são treinadas em cada culto, cada evento que nós participamos. Portanto, o treinamento hoje é para que você possa não proceder corruptamente, não cair naquele chamado, naquele apelo que Satanás faz e fez para aqueles que estavam ali. E Moisés, já com os seus cabelos brancos, Moisés talvez já na sua terceira etapa da sua vida, perto dos 120 anos, 40, 80, 120, mas agora então ele falou assim: eu sei que quando eu morrer, eu sei que quando eu deixar essa igreja, eu sei que quando a liderança passar, esse povo vai desviar. Isso é triste, irmãos, porque parece que o treinamento não foi eficaz. Parece que não valeu nada a preeleição, parece que não valeu nada a estratégia, parece que não valeu nada dizer para você, confie em Deus, ouça a palavra do Senhor, coloque na sua mente aquilo que vai te dar esperança, aquilo que vai te fortalecer, porque procedereis corruptamente. Eu quero te desafiar a rever toda a série de Deuteronômio. Põe no seu carro, vai dormir, vai ouvindo. Ache lá, toda a série, se não me engano, são 93 sermões só de Deuteronômio. Lucas foram 116, mas Deuteronômio foram 93. Comece pelo primeiro capítulo, para que isso possa acender no seu coração a chama de Levítico. Deuteronômio é uma conclusão. Levítico é o livro da adoração, da santificação. A gente vai ver algumas coisas aqui. Procedereis corruptamente, em primeiro lugar. Por quê, irmãos? Veja o texto. O próprio texto responde: porque desviarei do caminho que vos tenho ordenado. Você já se desviou da sua rota por causa do GPS? Antes que a gente tivesse o GPS do celular, a gente tinha um GPS portátil. E eu certa vez comprei aquele GPS portátil. Era um negocinho quadradinho assim, a gente configurava e tal, as rotas. Beleza. Estou eu vindo do Rio de Janeiro para Brasília. Tranquilo. Quando eu chego em BH, em Belo Horizonte, aquele quadradinho, o GPS, entrou em parafuso.
Ele ficava rodando, reconfigurando, e de repente surgiu uma rota. Eu falei, opa, é esse caminho que eu vou tomar. E quem vem do Rio de Janeiro, passa por Belo Horizonte, sabe que é uma entradinha bem à direita, bem curtinha. Porque se você perder aquela entradinha à direita, você vai pegar a esquerda, e em vez de você vir sentido na 040, você vai com o Triângulo Mineiro. Você vai em outro sentido. E lá vai eu. E eu falando, nossa, está demorando. Está distante, a gente já passou aqui muitas vezes. Eu não sei, o GPS foi para cá, vamos embora. Meus irmãos queridos, eu andei. Não chegava no Brasília nunca. Eu tive que parar numa cidadezinha, dormir, reconfigurar o GPS e verifiquei que a minha rota tinha ficado para trás mais de 6 horas. É assim. Se você perder a sua rota, se você desviar do caminho ordenado por Deus, não vai ter jeito, você vai estar perdido, você vai ter que dormir, você vai ter que reconfigurar o GPS, você vai ter que perceber que você está... E só no outro dia que eu peguei a pista que sai aqui em Cristalina, falei, opa, acho que Cristalina agora eu nasci. Amém, Senhor? Estou na 040 de novo. Mas eu tive que andar tanto para pegar Cristalina. Eu estava indo tão bem. A fala de Moisés, no versículo 29, é uma fala emblemática, ao afirmar que o povo procederia corruptamente e desviaria do caminho que Yahvé haveria ordenado. Ele estava dizendo assim, mas eu deixei outros livros, eu deixei escritos. É como os irmãos, a gente chegasse a um dado momento da nossa vida e a gente falasse assim, eu não quero mais essa rota. Eu vou sair. Eu vou quebrar todas as leis. É evidente, irmãos, que não estou falando de salvação, não estou falando de pena, não estou falando de soteriologia, mas eu estou falando aqui de fazer a sua rota difícil por não obedecer ao Senhor. É claro que depois, se você é um eleito, escolhido por Deus, seu GPS vai ser de novo reconfigurado ao caminho dos céus, ao caminho da pátria celestial. Mas pode durar 40 anos da sua vida. 40 anos. Quando a gente começa a mergulhar nesses livros, a gente precisa entender o que Deus está falando com o povo, que é a sua igreja. Ler o Velho Testamento e entender que nós somos nação santa. Quem sabe? Nação santa, povo de piedade exclusiva de Deus. O que mais? Raça eleita, sacerdote. Leia Pedro, está lá em Pedro. Nós já passamos por essa qualificação, primeira carta de Pedro. É para nós hoje, irmãos. Mas o livro de Levítico trata de que assunto? Acima de tudo, é crucial que o leitor compreenda que Levítico encontra sua relevância primária naquilo que ele simboliza. Para você entender Hebreus, você precisa entender Levítico. Hebreus capítulo 9, 8, 9, assevera que, em muitos detalhes deste livro, o Espírito Santo de Deus anunciou verdades eternas, manifestas mais tarde na pessoa do Filho de Deus, Cristo, e que está acima de todos e é bendito de Deus para sempre. As coisas que dizem a respeito da adoração passa por Levítico. E o grande desafio do discipulado é saber que é louvar e adorar. Será que a irmã Cleusa já sabe? Será que a irmã Doutor já sabe? Será que a irmã Janaína já sabe? Será que você sabe muito bem o que é adorar e o que é louvar? Porque nós precisamos entender que é um chamado a adorar ao Senhor. A finalidade do homem, diz
a confissão, um breve catecismo, a sua primeira pergunta, qual a finalidade nossa? Glorificar a Deus e adorá-lo para sempre. Então eu estou aqui porque eu sou um adorador. Você aprende a palavra de Deus porque Jesus disse que procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Você está preparado para isso? Olha, queridos, a gente vai ter que bater um pouco nessa questão da adoração, viu? A gente vai ter que voltar a saber o que é adorar. São um espelho e cópia de uma realidade muito superior. Levítico precisa ser visto como uma história da palavra de Deus se revelando a Moisés, pois os fundamentos de Levítico é uma narração acerca de Deus falando com Moisés, repetidas vezes sem conta. A palavra do Senhor veio a Moisés e lhe revelou a sua vontade para o seu povo. Esse é um livro que você vê Deus falando. E Deus falou a Moisés. E Deus falou para você. E Deus falou para mim. Amados, Levítico recebe esse título a partir do grego leviticon, que significa concernente aos levitas. Provavelmente os escribas judeus, que se chamava Levítico de anual, chamava de manual dos sacerdotes. Eles influenciaram o título num período tanaítico de 2000 a.C. a 2000 depois de Cristo. Isso é o período tanaítico, refere-se a uma fase importante da história do judaísmo rabínico, que decorre aproximadamente do ano 10 ao ano 2020 depois de Cristo, e esse período é chamado devido assim aos tanaítas, que eram os sábios judeus responsáveis por ensinar e preservar a lei oral judaica. Falávamos isso hoje na escola dominical. A responsabilidade de estar falando para as crianças, né? A educação infantil, ela é tão importante, porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos falar aos nossos filhos, atar nas nossas mãos, dormindo, brincando, falando, ensinando. A tradição oral ela é importante e nós precisamos sim, irmãos, observar e compilar a Mishnah, características desse período tanaítico. Portanto, o que nós devemos entender é que depois de tudo isso, você vê um líder dizendo assim: por certo, procedereis corruptamente, vos desviando do caminho que vos tenho ordenado. Em segundo lugar, irmãos, por que será que esse povo procederia corruptamente? Por quê? Porque este mal haveria de alcançá-los. Esse mal chegaria até os últimos dias. E aqui a gente precisa pensar alguma coisa. Tanto esforço de Moisés em ensinar a santidade, em relacionar-se com Deus, em buscar a Deus, em ver as teofanias, e não surtiu efeito. O mal alcançou esse povo. E alcançou essa grande massa e alcançará até nos últimos dias. Quando Moisés se aproxima de sua sucessão, é evidente que seus escritos se tornaram tão vívidos em sua mente. Se é uma coisa que a gente luta e que acontece na nossa vida como ser humano, é que alguns propósitos e alvos da nossa existência se tornam tão vívidos. E provavelmente mais vívidos nos últimos momentos da nossa vida. É quando você lembra assim: puxa vida, eu ensinei tudo para o meu filho, eu gastei tudo que eu tinha, eu dei uma boa educação, eu não dormi, eu deixei de comer, eu amei tanto esse filho. Mas por que esse filho nunca, mas nunca conseguiu ver isso? Algumas coisas são fortes. Eu lembro que quando o Senhor de uma igreja que eu participei estava no leito de morte,
ele me chamou e disse assim: reverendo, chame minha nora, eu preciso conversar com minha nora. E eu falei: senhor Abel, o senhor quer conversar com a sua nora? Eu não posso morrer sem conversar com minha nora. Estava algo tão vivo na mente daquele senhor moribundo, e que quando eu chamei a nora, que era uma irmã querida, esposa de um presbítero, eu disse: olha, seu sogro, que não conversa com você há 300 anos, que é hipérbole isso, tá? Não conversa com você há muitos anos, ele quer te ver. Ele precisa conversar com você. E ela olhou para mim e falou assim: reverendo, mas agora que esse homem está morrendo, agora que esse homem parou para lembrar de mim, eu falei: agora. E você precisa ir lá, Lourdinha. Você precisa conversar com sua amiga. E quando a Lourdinha chegou e começou a falar e pediu perdão: olha, eu sempre fui uma pessoa ruim, eu nunca te aceitei como nora. Eu quero pedir perdão a você. E chorar. E aí ela pegou na mão do homem, disse: não tem nada contra o Senhor. Jesus já nos perdoou, irmão. E aquele homem então olhou para ela e fez passar por tudo nós vimos. Estou contando essa ilustração para você, para que você possa saber que algumas coisas são muito marcantes na vida, na mente. Algumas coisas vêm forte. Agora imagine, eu ensinei, eu dei minha vida para aquele povo. Eu apresentei os 10 mandamentos. Deus falou com eles, falou comigo. Mas esse é um povo corrupto, um povo que o mal já está à frente. Em cerca de 50 partes dos 27 capítulos de Levítico, afirma Moisés, o autor desse livro, sempre falando em nome de Deus. Paulo cita em Romanos 10, verso 5, a sua legislação dos acontecimentos abrangentes, mais ou menos 2 meses, nos desmontes do tabernáculo, até a partida do povo de Israel ao Monte Sinai. O ano provável desse livro é 1490 a.C. Moisés somente foi denominado profeta posteriormente, Deuteronômio 18, 15, Oséias 12, 13. O livro foi escrito, irmãos, no deserto do Sinai, durante a jornada de Israel pelo deserto, e é dito dos decretos, as leis, os regulamentos que Deus revelou para o povo, que Deus revelou para a sua igreja. A tenda, o santuário, era uma expansão da glória do Sinai. Eu fico imaginando Moisés pensando no Sinai, onde ele viu a Shekinah, a glória de Deus, e ele foi procurar falar com Deus, ele foi procurar vê-lo. Agora Deus veio numa tenda, num lugar mais humilde que se possa encontrar, e dentro da tenda, a glória, o Senhor, Deus, Yahvé, estava ali para falar com ele. Você pode imaginar, irmãos, Sinai portátil. A nuvem parecia na tenda santuário, tanto para revelar a presença de Deus, como para escondê-lo, como fez no Sinai. Ao ponto de referência da teologia, é que Levítico não aparece fazer distinção entre o Monte Sinai e a tenda santuário. A teologia não faz diferença. Será por quê? Porque Deus falava com o povo na tenda. Irmãos, como é que Deus fala conosco hoje? Pega aí, ó. Pega a Bíblia. Né? Você consegue ver Deus falando com você? Você consegue ver Deus falando do segredo da felicidade? Nós falamos isso hoje na escola dominical. Nós terminamos 41 capítulos dos Salmos expostos aqui na escola dominical. Sinto muito, tenho dó de você, porque você perdeu a maior parte desses textos. E provavelmente, só um outro pastor vai levantar e vai falar 41 Salmos.
aqui na igreja. E você viu hoje. Será que você é feliz? O Salmo começa, esse primeiro livro começa falando do segredo da felicidade e termina falando do segredo da felicidade. Como eu sou feliz? A minha alma precisa estar bem com Deus. Eu só serei feliz se a minha alma estiver bem com Deus. E como eu trato? Como eu curo da minha alma? Como eu curo da minha alma? Sabe, meus irmãos, quando eu olho para esse texto, eu preciso entender que esses 27 capítulos tratam de assuntos pontuais. Quais são eles? Ofertas. Nós vamos estudar do capítulo 1 ao capítulo 7, 5 ofertas. Oferta do holocausto, de manjares, pacífica pelo pecado e pela culpa. Veremos a oração, as boas obras, o louvor, como tratar vários pecados e como tratar várias culpas. Veremos depois, do capítulo 8 ao capítulo 10, o sacerdócio. Qual a função do sacerdócio? A consagração e a atribuição dos sacerdotes. Como deve ser o ministério sacerdotal? Quem são hoje os sacerdotes? Você sabe que Jesus deu, demonstrou, doou para a igreja os 3 ofícios que eram separados. Ofício sacerdote, rei e profeta. Agora é dado a você, a igreja. Nós temos esse ministério. Como é que você está desenvolvendo o ministério do sacerdócio universal de todos os santos? Você entende isso? Você entende que você foi chamado para o governo, para a pregação da palavra de Deus? Tudo isso hoje é universal. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Nós vamos terminar esse texto falando das festas. Nosso Deus é um Deus de celebração. Nosso Deus é um Deus de comunhão. Nossos irmãos, que maravilha foi o nosso encontro ontem. Sinto muito também. Se você não pôde ir no encontro, você perdeu. Porque não vai acontecer mais um como aquele. Não vai. Daquele jeito, não vai. Daquela alegria, não vai. Do estudo do discipulado das mulheres, muito menos. Serão outros capítulos. Mas a doce comunhão do Senhor nos levou àquele sítio. E ali nós vimos a glória de Deus. Como foi bom. O nosso Deus é um Deus que espera do seu povo comunhão, unidade, participação, festas. Páscoa, por exemplo, recordar a redenção. Pães asmos, recorda a redenção. Primícias, gratidão a Deus por tudo que Ele nos dá. Semanas, Pentecostes, oferta de cereais, fermento, trombeta, expiação, tabernáculo. Tudo isso tem, claro, algo cultural na história de Israel, mas tem algo também espiritual. Como nós valorizamos a redenção, como nós valorizamos as bênçãos que o Senhor tem nos dado, como nós guardamos o dia do Senhor, que hoje é o domingo, não é o sábado mais, etc. e tal. Você está preparado para ouvir essas coisas? Mas, com licença, não me leve a mal. Se você é um crente relapso, você vai ficar com raiva.